Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar lendo, de acordo com o nosso programa, Está Escrito. Nós vamos estar lendo hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21 até o versículo 28. Então, já pegou a sua Bíblia? Abra ela no Novo Testamento. Nós temos o livro de Mateus, depois o livro de Marcos. No livro de Marcos, capítulo 1, você vai procurar o versículo 21. Nós vamos ler até o versículo 28. O nosso título diz assim: Jesus em Cafarnaum. Jesus em Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se todos da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, possesso, de um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sabemos quem és, o Santo de Deus. E repreendendo-o, Jesus disse: Cala-te e sai dele. E então o espírito imundo, convulsionando o homem e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. E eles lhe obedecem. E logo correu a fama por toda a província da Galileia. Logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Somente até aqui. É uma passagem bem forte, né? Bem forte. Vamos recapitular um pouquinho o que a gente já leu até aqui? Lembra quando nós lemos na tentação do Senhor Jesus, que o diabo, ele chegou para o Senhor Jesus e disse assim: tudo isto eu te darei, e mostrou para o Senhor Jesus os reinos desse mundo, tudo que havia no mundo. E lembra que eu comentei com você e eu falei assim que quando eu não tinha entendimento da palavra, eu pensava assim: nossa, como assim? Como o diabo vai oferecer o mundo para o Senhor Jesus, se o mundo já é de Deus, o mundo já é do Senhor Jesus? Você lembra que eu fiz esse comentário? Então, eis aqui a prova de que o mundo não pertence a Deus e nem ao Senhor Jesus. A palavra de Deus, conforme você vai estudando e conforme você compreende ela, você vai entendendo que este mundo, ele jaz no maligno, é o que está escrito. Esse mundo jaz significa uma coisa que jaz é o que está lá no cemitério, já está morto, enterrado. Então, o que significa essa passagem quando o diabo diz assim: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares? Quando ele oferece o mundo para o Senhor Jesus, o que você compreende? É porque você olha para esse mundo e você vê tanta coisa injusta nesse mundo, você vê tanta coisa errada que as pessoas procuram, se esforçam para convencer você hoje em dia que o errado é o certo. E
você vê esse mundo, tanta injustiça, tanta morte, tanta doença, tanta tragédia, tanta dor. Será que esse é o mundo que pertence a Deus? Você já parou para pensar nisso? Você tem certeza mesmo que você ainda como é que eu posso dizer assim, é iludido, você tem a ilusão de que esse mundo pertence a Deus? Não. Com certeza esse mundo não pertence a Deus, porque Deus não criou nada imperfeito. Deus, ele não criou nada injusto, porque Deus é justiça. Então nós vemos aqui nessa passagem, quando o Senhor Jesus ele começa o ministério dele, ele veio justamente para isso, para incomodar as trevas. Lembra quando eu fiz uma pergunta para você lá na tentação de Jesus? Diz que o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lembra que eu perguntei assim: por que será, hein? Por que será que o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Por que será, hein? Você meditou nesse porquê? Aqui está a resposta. Uma das respostas, mas a principal, porque o Senhor Jesus ele veio a este mundo exatamente para confrontar a Satanás. O Senhor Jesus ele veio exatamente para o confronto com Satanás. E foi por isso que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Em outra passagem, os discípulos tentam expulsar um demônio, um espírito imundo, como está aqui na passagem que nós lemos, de um homem, e não conseguem. E aí eles perguntam para o Senhor Jesus, por que eles não conseguiram expulsar aquele espírito imundo? Porém, quando o Senhor Jesus chegou, deu a ordem e o espírito teve que sair? E o Senhor Jesus respondeu, porque esta casta de demônios não se expulsa a não ser através da oração e do jejum. Olha como a palavra de Deus toda ela se completa. Então, você vê, o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para o confronto com Satanás. O Senhor Jesus se preparou. E qual foi o preparo do Senhor Jesus? Em oração e com jejum. E aí eu pergunto para você, se nós vivemos nesse mundo onde nós também, todos os dias, temos que confrontar com Satanás, porque nós não concordamos com nada de errado que existe nesse mundo, nós não concordamos com a injustiça, nós não aceitamos o erro, não aceitamos o pecado. Como você acha que você, sendo cristão, você vai conseguir confrontar Satanás se você não se preparar da mesma forma que o Senhor Jesus se preparou? Já parou para pensar nisso? Porque o Senhor Jesus, ele veio para nos dar o exemplo. Então, a primeira coisa que nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo. O que nós temos que buscar em primeiro lugar na nossa vida espiritual? Estarmos cheios do Espírito Santo. Para quê? Para podermos ser conduzidos pelo Espírito Santo. E você acha que se o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus ao deserto para confrontar o Satanás, confrontar o diabo, confrontar as trevas, você acha que você, cheio do Espírito Santo, para onde o Espírito Santo vai te conduzir? A não ser para confrontar o diabo, a não ser para confrontar as trevas, a não ser para confrontar o pecado.
Muito forte isso, hein. Gente, eu estou amando esse estudo, hein. Esse estudo está tremendo, hein. Você concorda comigo? Deixa aí nos comentários que você concorda comigo, vai. Já deu 10 minutos aqui, mas eu vou terminar pontuando mais uma coisa. Você vê que o Senhor Jesus entrou na sinagoga, as pessoas se maravilhavam da sua doutrina, porque ele não era igual, aos outros pregadores, né? A palavra que ele pregava com autoridade. E as pessoas começaram a se perguntar: que é isto? O que é que está acontecendo? Que nova doutrina é esta? Olha a autoridade com que ele ordena e os espíritos imundos têm que sair. Olha, muito forte, hein? E ali correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Olha, amanhã continua, tá? Por hoje é só. Olha, eu já estou aqui, ó, exultando de alegria. Gente, olha, quando eu penso que o Senhor Jesus disse que nós faríamos as obras que ele fez, e no nome dele nós faríamos ainda obras maiores do que o que ele fez. Quando eu penso que ele comissionou a cada um de nós e disse: em meu nome vocês expulsarão os demônios. Olha o que o Senhor Jesus falou. Ó. Em meu nome, você mesmo que está aí assistindo esse vídeo, você vai ter autoridade para expulsar a Satanás da sua vida, da vida da sua família, do seu bairro e até, por que não dizer, desse país. Nós temos autoridade, isso é muito forte. Perante o nome do Senhor Jesus, todo mal tem que sair. Olha, eu vou terminar, porque senão a gente fica aqui até meia-noite, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui que a gente poderia pontuar. É isso, tá? Vamos ficar aqui. Eu desejo a vocês que vocês meditem nessa palavra individualmente e que o Espírito Santo possa falar muito mais com vocês no decorrer desse dia, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.